é um período de férias estranho para muitas pessoas. Talvez um dos mais estranhos das últimas décadas. Planos alterados, planos estragados, planos refeitos em cima do joelho ou simplesmente sem planos. Para muitas pessoas, estas férias são sem plano algum. Apesar disso, para muitos, é a altura de ouvir aquelas palavras do GPS: chegou ao seu destino. Para aqueles que ainda têm ou vão ter a oportunidade de ter férias, aquela ideia de chegar, como chegar ao destino de férias, como estar nas férias e o que fazer. Nós queremos ser bem recebidos no local onde vamos. Não queremos muito contacto com as pessoas, queremos apenas relacionamentos superficiais, bom dia, boa tarde, nós não vamos estar lá há muito tempo. Queremos ter férias, é esse o propósito, é esse o objetivo. E fazemos de várias maneiras. Há pessoas que organizam completamente as suas férias, têm tudo organizado para cada dia. Há outras pessoas que são completamente desorganizadas. Uns vão visitar as praias, outros as montanhas, outros vão para as lojas, outros não saem da cama. Mas cada um de nós tem um propósito nessas férias. Organizamos ou não as nossas férias com esse propósito. Chegar, estar e fazer. São 3 verbos que aplicamos às férias e que também podemos aplicar à igreja. Também podemos aplicar ao vir à igreja. Como é que consideramos ir à igreja? Ou seja, como é que chegamos à igreja? Ou seja, como é que nos tornamos igreja? Como é que entramos na igreja, digamos assim, e nos tornamos igreja? É uma questão. Como é que somos igreja? Ou seja, chegando e entrando, como é que vivemos enquanto igreja? Em terceiro lugar, o que é que fazemos enquanto igreja? Ou seja, qual o propósito da igreja? Ou seja, chegamos à igreja, entramos, vivemos como igreja, mas para quê? Para fazer o quê? E nestes 3 verbos, estas 3 perguntas, eu creio que Atos 2 nos pode ajudar. Então, vou-vos convidar a abrir em Atos 2. Atos 2 e versículo 42 até ao versículo 47. Atos 2, versículos 42 a 47, diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Querido Deus, queremos-te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos e agradecemos-te pela tua palavra. E, Senhor, queremos-te pedir que o teu Espírito nos possa guiar a toda a verdade, que nos possas guiar ao ensinamento que nos queres transmitir a cada um de nós individualmente e a todos nós enquanto igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E Atos é a sequela, ou seja, é o segundo livro de Lucas. E Lucas escreveu com um propósito. Ele está a falar com alguém, ou seja, ele está a escrever para alguém chamado Teófilo. Não sabemos muito acerca desse Teófilo, mas já quando ele escreveu o seu primeiro volume, ele está a escrever para Teófilo. Para quê? Para lhe dar confiança acerca das coisas que ele tem ouvido. Principalmente acerca de Jesus, no seu primeiro volume, e no segundo volume, principalmente acerca deste movimento. Neste movimento imparável que o livro de Atos mostra. Que é um movimento impulsionado e possível apenas por causa de Deus. Porque Deus está por trás.
É possível todo este movimento. E é isso que ele quer dizer a Teófilo. Não só que o movimento é imparável, como também envolve e está aberto a qualquer pessoa. Até pessoas como Teófilo, ou seja, até estrangeiros, até gentios, até pessoas improváveis podem fazer parte, podem entrar neste movimento imparável. E Lucas, ele quer esclarecer, ou seja, ele quer nos mostrar o cumprimento de algumas das promessas de Deus no Velho Testamento. Principalmente duas grandes promessas, ou seja, que Deus ia enviar alguém, o seu escolhido, o seu enviado, o seu rei. E no primeiro volume ele mostra que essa pessoa é Jesus. E no segundo volume, no livro de Atos, há aquela promessa de que, de alguma forma, nós vamos ter um novo coração. A lei de Deus vai estar inscrita no nosso coração. Aquela esperança que lemos nos profetas, em Jeremias, em Ezequiel, que o Espírito de Deus virá e habitará com o seu povo. E o livro de Atos é assim que ele começa, com essa promessa a ser cumprida. Ou seja, aqui temos uma salvação que envolve toda a Trindade. Deus escolhe, Deus envia o seu Filho. O seu Filho vem em obediência completa ao Pai. O Filho envia o Espírito. E o Espírito vem e habita na Igreja. Agora, como é que chegamos à Igreja? Como é que qualquer pessoa pode chegar, entrar na Igreja? Como é que ela pode estar na Igreja? E o que fazer na Igreja? O que é preciso fazer? É a grande questão, não é? Quando entramos em qualquer grupo, quando queremos entrar em algum serviço ou contrato, algum grupo artístico, algum grupo desportivo, algum grupo político, em que esbarramos? Em critérios, em requisitos. O que é que precisamos de fazer para entrar? Por vezes há formulários, há provas físicas ou artísticas. Muitas vezes pagamos, lá terá de ser. Tempo à experiência para ver se ficamos ou não, em alguns empregos, isso acontece. Ou precisas de vender algo primeiro para depois entrares e fazeres parte do grupo. E na igreja, o que é preciso fazer? É algo interessante no versículo 44 e que depois vai apontar para o que está antes da nossa passagem. No versículo 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Creram em quê? Todos os que lá estavam criam, ou seja, acreditavam em algo. Em quê? E isso leva-nos para os versículos anteriores à nossa passagem. A primeira pregação, a primeira exposição do Evangelho feita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Ou seja, a igreja começou com uma mensagem acerca de alguém que nos oferece algo. Mas essa oferta vem com condições. Ou seja, não é aquela oferta com talão de troca, que se não gostarmos podemos ir trocar por algo que gostemos, que nos sirva melhor. Não. A mensagem do Evangelho é uma oferta, mas não é para ser alterada. É uma oferta, mas não é para ser alterada. E a mensagem de Pedro foca numa pessoa e foca numa morte dessa pessoa. É uma morte trágica, por um lado, é calculada e organizada pelas pessoas, sim, mas por outro lado, é uma morte intencional, é uma morte sacrificial e é uma morte prometida por Deus. Nos versículos 36, 37 do capítulo 2, Pedro diz assim: este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, há uma intenção por trás das pessoas ao matar Jesus, mas Deus está no controle. E como que passa por cima de qualquer intenção ou propósito humano. Os seus propósitos são maiores. Aquilo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E surge a pergunta, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Se não és cristão, talvez seja estranho esta ideia de alguém que morre numa cruz e uma comunidade que vive de forma unida, generosa, de uma forma tão estranha e que continua a existir 2000 anos depois. Talvez te admires que fazer parte da igreja
Que a resposta não seja se a tua família é cristã, tu és cristão. Ou se fizeres isto, isto e aquilo, podes entrar. Ou se te estiveres a sentir boa pessoa, se acordaste de manhã, o teu cabelo está ótimo, então esse dia vai correr bem e vais te sentir como uma boa pessoa, vais ajudar alguém a atravessar a estrada, então podes entrar. Nada disso. Nada disso. Ser igreja depende da maneira como nós respondemos à mensagem desta pessoa, da pessoa de Jesus, do Evangelho. É uma mensagem ofensiva porque destapa tudo aquilo que nós queremos tapar. Seja aquela vergonha, o pecado que há em nós, que nós queremos tapar e esconder. O Evangelho destapa isso e diz que somos pecadores e precisamos de salvação. E é uma mensagem, é ofensiva e é salvadora. É salvadora. Porquê? Porque nos apresenta a solução. Apresenta-nos alguém disposto a entregar a sua vida perfeita como resgate por nós. Como é que é possível ter esta comunidade a viver em união? Em parte, é o Evangelho. Porquê? Porque coloca-nos todos no mesmo patamar. À porta da entrada, todos somos humilhados. Somos todos farinha do mesmo saco. Somos todos pecadores. E se estamos todos no mesmo patamar, como é que podemos ser ou afirmar superioridade em relação a quem quer que seja? Não é possível. Todos chegamos da mesma maneira, é o mesmo caminho, é a mesma mensagem para cada um de nós. E isso são boas notícias para todos nós. Agora, em chegando, como é que estamos na igreja? Como é que estiveram os primeiros cristãos? Vamos ler novamente os versículos 42 a 45. E perseveravam, ou, noutra tradução, participavam fielmente, em que é na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Se calhar a reação de muitas pessoas seria: não, eu não acredito. Não é possível ter uma comunidade que viva desta forma. Não é possível ter pessoas que vivam assim. E podiam dizer: eu não vejo grandes sinais e milagres hoje em dia, ou apóstolos. Não se vêem cristãos a vender as suas casas e a dar todo o dinheiro à igreja. E por um lado ainda bem, caso contrário, acho que a igreja teria de pegar nesse dinheiro e comprar uma casa para a pessoa viver. Bom senso. Infelizmente, muitas vezes a igreja não é um local apelativo, não é um lugar onde uma pessoa gosta de estar, não é um lugar acolhedor, por mais estranho que isto pareça, porque devia ser. A igreja devia ser dos locais mais acolhedores, mas muitas vezes não é. Mas às vezes vem da expectativa que a igreja vai ser perfeita. A igreja não deve ser distinguida porque é perfeita, mas deve ser distinguida porque está a caminho. Quando afirma que está a caminho, apenas e só pela graça de Deus. A igreja é imperfeita. Mas como estavam os primeiros cristãos? Quais as suas atividades? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Jesus preparou 12 discípulos, especificamente para uma função. E uma função que terminou com as suas vidas. E daí, hoje em dia, nós não temos apóstolos da mesma maneira que aqueles apóstolos, aqueles 12, o foram. E Jesus escolheu 12 sabendo que um deles iria traí-lo. E é interessante que assim que Atos começa e aqueles 11 discípulos estão unidos, o que é que eles estão a fazer? Estão a orar. E algo que surge é: precisamos de mais um. Precisamos de 12. Precisamos que o início seja feito da forma correta. Jesus escolheu 12, ele sabia o que estava a fazer. Precisamos de alguém. Matias ou Barsabás. Qual o critério para ser escolhido? Precisa de ser alguém que tenha caminhado com os 11 e que tenha visto Jesus, que seja testemunha de Jesus. Eu creio que hoje em dia não há ninguém que possa afirmar: eu estive com os 12, eu vi Jesus há 2000 anos atrás. E daí estes discípulos, estes apóstolos, eles tinham esta função de reunir o ensino de Jesus e escrevê-lo.
E em parte por isso temos o Novo Testamento, como o temos hoje. Mas era necessário algo mais do que apenas 12 discípulos. E Jesus orou. O Evangelho de João mostra isso no capítulo 16, 13. Jesus ora pelos seus discípulos e ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito vai ser chave. Vai ser chave. Até na preparação de todo o ensino de Jesus, na doutrina dos apóstolos, que foca em Jesus. Ou seja, eles focavam na palavra de Deus e focavam também na comunhão. A comunhão não está separada da instrução. Não era tipo, agora vamos para a escola bíblica, ensino, parou. Depois, quarta ou quinta-feira, vamos ter um momento de comunhão. Tá bem? Não era assim, era tudo misturado. Era ensino, comunhão, tudo misturado. E algo que eu acho que sentimos todos falta é de, no final, caminharmos para aquela salinha, e, não porque o café é espetacular, ou o chá é o melhor chá do mundo, ou os bolos são os melhores bolos do mundo, a não ser que... Não. Ou as bolachas. Eu creio que não é tanto por isso, é para estarmos juntos, à conversa, e em comunhão uns com os outros, e saber o que é que se passa, o que é que tem acontecido nas nossas vidas, é partilhar as nossas vidas. E é tão bom quando esta comunhão aqui se estende depois para um almoço, em casa de alguém. Quando convidamos aquele casal, aquela família, aquele jovem estudante, aquela pessoa que parece ter caído de paraquedas na igreja. Ou seja, a comunhão está associada ao ensino. Os discípulos, eles não criaram uma escola onde lecionavam os ensinamentos de Jesus. Os seguidores não venderam as suas próprias casas, mas eles fizeram algo muito generoso. Aqueles que tinham mais posses, eles vendiam as suas terras ou terrenos para colmatar necessidades, para ajudar a igreja. Usaram das suas posses. Havia também o partir do pão. O partir do pão. E mesmo esta expressão, o partir do pão, não era algo apenas de partir o pão ou de cortá-lo ao meio para fazer maçãs. Esta expressão está carregada de significado. O que é que significa? Significa lembrar alguém que foi partido. Significa lembrar aqui o sacrifício que Jesus fez. Ou seja, as suas prioridades, palavra de Deus, comunhão, lembrar aquilo que Jesus fez. Porque aquele partir do pão, aquela refeição que vem daquela refeição pascal, que vem na história do povo judeu, em que eles lembram o cordeiro que foi morto, o cordeiro que Deus providenciou para o povo poder ser salvo. Ou seja, eles focavam em Jesus. Eles não agiam como se estivessem de férias. Nós, às vezes, de férias, se calhar não somos as melhores pessoas do mundo quando estamos de férias. Não somos muito simpáticos. Queremos apenas ter o nosso tempo. Não nos queremos relacionar com todas as pessoas. Apenas com as pessoas que nos dão benefícios. Ou seja, queremos encontrar aquela senhora da fruta que tem a fruta boa, que nos escolhe um melão, ver quando é que está maduro. Queremos aquele recepcionista que nos dá uma toalha extra para a piscina. Queremos aquele senhorio que nos deixa ficar mais um dia na casa. E não era assim. Eles perdiam tempo com qualquer pessoa. Eles não achavam o seu tempo precioso demais para ser gasto uns com os outros. E a oração? Eles focavam na oração. Não aquela ideia de dizermos a Deus o que é que queremos, ou dizermos a Deus o que é que Ele vai fazer por nós. Não. Eles dependiam de Deus. Eles procuravam direção. Eles mostravam a sua dependência de Deus. Capítulo 1, versículo 14, eles perseveravam unânimes em oração. Capítulo 1, 24, eles oravam para a escolha entre Matias e Barsabás. Tem sido uma constante no livro de Atos e vai continuar a ser. A oração é um reconhecimento que Deus está ativo. Deus está ativo na nossa história e que Deus responde. É uma confiança que Deus responde. E é também uma demonstração de submissão nossa a Deus e à sua vontade. Então, é assim que devemos ser como igreja. Estes 4 pontos, agora vamos aplicar estes 4 pontos e apenas estes 4 pontos, está bem? Há coisas que vamos deixar de fazer porque não estão aqui? Não. Lucas não nos está a dar uma prescrição.
É assim que deve ser e apenas assim que deve ser a igreja. Ele está a descrever. Ou seja, ele está a descrever como é que um grupo de pessoas respondeu à mensagem do Evangelho. Como é que elas responderam? Eles viviam focados na palavra de Deus, partilhavam a vida uns com os outros, lembrando com pão e vinho aquilo que Deus tinha feito em Jesus, em como Ele tinha oferecido o seu corpo, tinha derramado o seu sangue. Eles procuravam Deus em oração para direção e capacitação. Não que estas coisas não sejam boas, são espetaculares. E devem ser bons princípios para nós hoje. Eles procuravam Deus para direção e capacitação. Mas capacitação para quê? Para que precisamos da ajuda de Deus para fazer o quê? Ou seja, enquanto igreja, o que é que devemos fazer? Versículos 46 a 47. Diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, nós entramos, nós relacionamos-nos, vivemos juntos, mas para quê? Para fazer o quê? Quando vamos de férias, nós queremos que tudo contribua para umas boas férias. Queremos que o tempo seja adequado. Queremos que o trânsito não seja o trânsito que estamos habituados quando não estamos de férias. Queremos que a comida seja boa, que não haja intoxicações alimentares. Afinal de contas, nós trabalhamos o ano inteiro e agora temos aquelas 2 semanas. Queremos que elas sejam perfeitas. Queremos descanso, lazer. E isso às vezes faz com que não sejamos as melhores pessoas no local de férias. Eu não sei, eu sempre senti quando ia para a Figueira, na altura do verão, quando era jovem, ia para a Figueira na altura do verão, eu às vezes sentia que o pessoal da Figueira não gostava muito do pessoal de Coimbra. E pensava, porquê? Mas por outro lado, nós somos aquele grupo de pessoas que vai até lá apenas no verão, que se comporta de uma maneira de, eu estou de férias, eu não me importo muito com este local, eu estou aqui durante pouco tempo, eu não vou ficar por aqui. Será que os algarvios gostam do resto de Portugal, do resto dos portugueses? Os estrangeiros, se calhar, eles ainda aturam, porque há boas gorjetas. Mas é fácil termos uma mentalidade quando vamos de férias em que estamos só focados tão em nós que perdemos qualquer contacto e até respeito com o local e as pessoas que nos rodeiam. E, infelizmente, por vezes, a igreja pode ser assim. Pode perder de tal forma o contacto e o respeito pelas pessoas que a rodeiam, que não são um grupo de pessoas muito, muito simpático. É fácil, às vezes, desligar-nos da comunidade onde estamos inseridos. Esta comunidade de cristãos, eles viviam de tal forma apegados à palavra de Deus, a cuidar uns dos outros, que eles tornaram-se atrativos para a comunidade que os rodeava. Para que ser igreja? Não é para agradar às pessoas de fora, é para adorar a Deus. Ao adorar a Deus, isto pode acontecer. Ser uma comunidade que se apega à palavra é uma comunidade que se apega às pessoas. E se cuidamos uns dos outros e se vivemos com estas prioridades, eu creio que é natural ser uma comunidade, tornarmos uma comunidade atrativa. Vidas focadas em Deus e um Deus que vai adicionando. Um Deus que vai adicionando aqueles que iam sendo salvos. Podia alguém dizer, mas aquelas pessoas só foram sendo adicionadas porque eles davam coisas. Havia lá os mais ricos que davam dinheiro, vendiam as suas propriedades e cuidavam dos mais pobres e tal. Se calhar foi isso que aconteceu. Eu creio que não. Não estamos a falar de pessoas que iam para esta comunidade para fazerem amigos ou para terem amigos. Eles não iam a esta comunidade para receberem bens materiais. Apesar de eu achar possível que aconteça. Eles não iam para terem um clube. Eles iam porque aquele grupo estava de tal forma apegado à palavra de Deus que certamente, tendo contacto com eles iriam partilhar o Evangelho.
E não está bem explícito nesta passagem, mas está bem explícito no resto do livro. Ou seja, a alegria está em Deus que se entregou por esta comunidade, por este grupo de pessoas. A sua satisfação está em Deus. Então é natural, quando alguém se aproxime, o que é que esta comunidade faz? Quer tornar Deus conhecido. Quer falar acerca de Deus. E ser igreja não se limitava ao edifício. Eles não tinham edifício, eles usavam a sinagoga naquela altura. Usavam a sinagoga e usavam as casas uns dos outros. Graças a Deus que Deus não se limita, não está limitado a um edifício. Caso contrário, entre março e final de junho, julho, não seria possível à nossa comunidade adorar a Deus. Se Deus estivesse confinado a estas paredes, a partir de março, a igreja estaria fechada. Mas a igreja não é o edifício e Deus não está confinado ao edifício. E continuamos, como a Débora disse, por Zoom e agora por presencialmente em parte, YouTube outra parte. Porque temos este Deus que é muito, muito além, muito acima daquilo que nós não o limitamos. Igreja não é estar de férias, mas de certa forma envolve algumas destas ideias das férias. Ou seja, para irmos de férias, precisamos de fazer preparativos. Essa para mim é a parte mais difícil. Tendo crianças, há que pensar em muita coisa. A minha esperança é que, à medida que eles cresçam, eu vou deixar de pensar em tanta coisa e vai ser mais fácil. Mas é preciso fazer preparativos, saber como chegar ao destino. O GPS ajuda muito, mas precisamos fazer preparativos e saber como chegar ao destino. Enquanto igreja, nós chegamos porque Jesus fez todos os preparativos. Ele entrega-nos a chave, sem nós merecermos, sem nós pagarmos, apenas graciosamente. Em férias, nós estamos rodeados de pessoas que não conhecemos e que normalmente temos uma coisa em comum. Estamos todos de férias. E na igreja, nós muitas vezes estamos rodeados de pessoas que não conhecemos ou que não conhecemos muito bem. Mas temos uma coisa em comum. A nossa fé em Jesus, enquanto Senhor e Salvador. De férias queremos fazer coisas. Desenvolvemos programas. Para muitos o programa pequeno almoço, praia, jantar, cama é suficiente. Outros envolvem mais atividades no seu programa. Na igreja, o nosso programa deve ser conhecer Deus melhor. Cuidar uns dos outros. Falar, cantar, orar. Ou seja, a adoração, o louvor. Descrever quem Ele é e aquilo que Ele fez por nós. E procurá-lo em oração, relacionarmos com Ele em oração, procurar a sua direção, a sua capacitação para aquilo que havemos de fazer. Se ainda não chegaste a uma igreja, fica o convite para vires ou ao edifício ou às casas. Ou às casas, porque nós podemos continuar a ser igreja em casa. O único critério não é a família, não é aquilo que fazes, não é a maneira como te sentes, é a tua resposta à mensagem do Evangelho. Estando na igreja, como vivemos nós, enquanto igreja? Ou seja, aquilo que fazemos. Será que o ensino dos apóstolos, a palavra de Deus, é central na vida da nossa igreja? Será que a pregação da palavra, o ensino da palavra é central no culto e todo o culto está direcionado para a palavra? O que fazemos nas reuniões de mulheres, de homens, no estudo das senhoras, na escola dominical, no clube bíblico, grupo dos músicos. Como é que temos feito e como é que vamos continuar, principalmente a partir de setembro? Tudo isto ia focar na palavra. Como é que está a nossa comunhão? Será que está limitada apenas às pessoas da família? E eu creio que para muitos a resposta é não. Eu tenho sido encorajado pela maneira como vocês têm recebido pessoas de fora, nas vossas casas, partilhando refeições. Em muitas pessoas eu vejo uma generosidade incrível, uma disposição de aqui está aquilo que eu tenho para ser usado para o avanço do Evangelho, para servir outras pessoas. Eu vejo carinho uns para com os outros, cuidado.
Agora, como é que podemos contornar esta questão do distanciamento social e continuarmos em comunhão? Creio que é uma das questões que nos está a magoar ou a custar mais nestes dias, é como é que podemos ter comunhão estando distantes uns dos outros. Se calhar uma ideia, uma sugestão, de alguma forma, é irmos reunindo em grupos pequenos, em casas. Ou para as pessoas que nos veem no YouTube agora, porque não ver juntamente com outra família, ou com outro casal, ou com... podemos nos ir juntando, porque socialmente é isso que já está a acontecer. Ou seja, dentro das normas da DGS, tendo bom senso, sem dúvida, mas se há coisas que já fazemos naturalmente com família, através do trabalho, através dos amigos, por que não fazê-lo também enquanto igreja? E mantermos a comunhão com a igreja? Como está a nossa vida de oração? O que dizemos a Deus em oração, enquanto igreja também? Será que dependemos dele para nos capacitar para tudo o que fazemos? E há algo mais nesta passagem. Há algo mais que eu creio que é chave em tudo aquilo que eles estão a fazer. E que é essencial. É essencial para tempos difíceis. Tempos em que é fácil arranjar desculpas para não ler a Bíblia, não estarmos juntos, não orarmos. E o que é? É uma palavra que se repete pelo menos 2 vezes, que começa no versículo 42. Eles perseveravam. Ou seja, eles agarravam-se, eles continuavam fielmente. E há aqui vários sentimentos que são descritos nesta passagem. Diz em cada alma havia temor, uma admiração por Deus, um respeito por Deus, ou seja, uma admiração por aquilo que Deus fez ao perdoar os nossos pecados na pessoa de Jesus. Uma admiração por aquilo que Deus estava a fazer nas suas vidas, transformando as suas vidas, em que, de repente, alguém que não gostava nada de receber pessoas passa a abrir a porta da sua casa, alguém que não gostava nada de estar com pessoas passa a gostar de estar com os seus irmãos na fé. Isto é Deus a transformar vidas. Ou seja, admirados por a transformação que Deus está a fazer nas suas vidas e a transformação que Deus está a fazer à sua volta. Esta admiração, será que ainda a temos? E eu creio que é por causa disso que eles perseveravam, unânimes, eles estavam alegres. Ou seja, a sua satisfação estava em Deus. Alguém podia dizer, bom, as coisas não estavam a correr mal nesta altura, não havia perseguição, mas não é isso que vai acontecer no próximo capítulo. E nos próximos capítulos, as coisas só vão piorar. A perseverança vai continuar. A alegria vai continuar. É isso que vemos no livro de Atos. Porquê? Porque Deus continuou a agir na história, porque Jesus continuou sentado no trono e porque o Espírito continuou na igreja. E é por isso que nós podemos perseverar hoje. Porque Deus continua ativo na nossa história, porque Jesus continua sentado no trono e porque o Espírito continua na igreja. Vamos orar. Querido Deus, queremos estar abertos à Tua Palavra e, Senhor, ver como a Tua Palavra nos torna desconfortáveis, porque mostra coisas que nós não queremos ver e não queremos que outras pessoas vejam. Agradecemos porque a Tua Palavra tem esse poder de apontar as nossas falhas e fraquezas, o nosso pecado. Mas agradecemos porque a Tua Palavra também nos consola, nos dá a solução para o nosso pecado através de arrependimento e de confiança e de fé na pessoa de Jesus. Agradecemos que és um Deus que está ativo hoje, continuas hoje a agir na nossa história, através de cada um de nós, através da Tua Igreja. Agradecemos porque Jesus continua no trono. Agradecemos porque Ele se entregou por nós. Senhor, ajuda-nos a lembrar, e fazemos isso agora menos vezes. Celebramos a ceia menos vezes, mas que seja o suficiente para continuarmos a lembrar
o porquê de estarmos aqui, o porquê de entrarmos e de sermos igreja. E tem tudo a ver com Jesus e com o seu sacrifício por cada um de nós. Senhor, agradecemos-te porque qualquer pessoa pode entrar através de Jesus. Agradecemos porque criaste esta comunidade de pessoas tão diferentes, de tantos contextos tão variados, e no entanto temos o mais importante em comum. Agradecemos porque esta comunidade inicial tinha tudo para não dar certo, mas deu, porque tu estavas lá. Agradecemos porque o teu Espírito continua ativo na igreja. Senhor, ajuda-nos a procurar-te em oração, a estarmos disponíveis para a tua vontade, para aquilo que tens, para a nossa igreja, para esta comunidade à nossa volta. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros e a servir a comunidade onde estamos inseridos. Senhor, ajuda-nos a tornar-te conhecido. É esse o nosso desejo. Aceita a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.